Cine Blá começando, mais uma semana, mais um filme sensacional que nós vamos debater. Estamos, como sempre, com o senhor Luizito Spike Koch. E aí, tudo bem? Como é que foi a semana do senhor? Tranquila, foi sossegada, só vendo filme. Ah, delícia, hein? E o nosso professor de história, nosso querido crítico? Opa, minha gente, tudo bom? Obrigado aí pelo meu querido crítico, né? Estamos aí mais uma vez. E de novo vamos falar, né, com o maior prazer sobre o cinema brasileiro. Nossa pauta do... Exatamente. Eu sou o Vitor Sherpinski e hoje nós vamos falar sobre... Bacurau. Isso aí. Polêmico. Tudo é polêmico, né? Todo nosso Sempre podcast é polêmico. nosso Polêmico. A gente gosta É cine polêmico, de podia ser. polemizar. Cine, É de cine uma pra polêmico. cine polêmica. Não é nem blá, blá, A blá. polêmica do Cine Blá. Falar um pouco, né, do Kleber. Kleber Mendonça Filho. É um cineasta pernambucano. Tem uma breve filmografia, né? Um diretor relativamente novo. Né, eu acho que o primeiro filme dele, assim, que foi reconhecido foi Recife Frio. É um curta que ele fez. E entre algumas produções que ele fez, ele volta a ser manchete, né? Ele volta a ter uma relevância maior a partir do Som ao Redor. E a partir do Som ao Redor mesmo, né? Depois do Som ao Redor, ele tem um papel que vai crescente, né? Na questão da indústria brasileira atual, né? Cinematográfica. Fez Som ao Redor. Foge um pouco também da indústria do cinema, Sim, né? sim. Que é a Globo Filmes, né? E parte para um cinema mais Foge pero autoral. no mútil. Foge pero no mútil, sim. Pero no Porque mútil. é um cara, entre os cineastas, na verdade, no Brasil, ele é um pouco mais autoral, né? Dos que a gente tem... Dos atuais, né? do que Os populares, que né? cai no gosto do público em geral, ele é o mais autoral, eu acho, também. Nós temos, então, Som ao Redor, de 2012, Aquários, 2016, e o novíssimo Bacurau, E 2019. Antes vale ressaltar que o Kleber também é crítico, né? Ele tem um trabalho crítico no site Cinemascópio. Inclusive a produtora... Chupa, pessoal que fica falando que crítico é cineasta frustrado, que não consegue fazer nada. Tá aí uma prova. Sim, certeza. Ele fundou a produtora com o mesmo nome, por sinal, Cinemascópio, né? Sim, é uma das produtoras também tá linkada com o Bacurau, né? Tá ligado com o Bacurau. E o Kleber Mendonça, ele tem um dos charmes dele, né, de cineasta é essa questão política que ele sempre faz dos filmes dele, né? Sim. Ele sempre faz uma grande campanha política envolta sempre a nova obra dele. Exatamente. Sim. Aquários, né, acho que foi a mais pesada dele. Foi no né? Tapete Bacurau Vermelho. teve, mas eu acho que Aquários foi mais, porque ele foi em Cannes, colocou Fora Temer, Brasil... Na época estavam os políticos, né? Ele havia acabado de assumir, né? É o diretor de Palanque, né? Falam que o diretor de Palanque. Sim, e eu discordo, assim, falam que todo cinema que é politizado, ele é propaganda política. Não concordo. A cinema que é propaganda, né, propagandístico, que... Propaganda política é o quê? Eisenstein. Eisenstein é uma propaganda política. Agora, politizado, não. Exato, a diretora alemã. Sim, a Leni Riefenstahl. Aquilo é o propagandista. Sim, aquilo é propaganda Agora, política. você ter uma ideologia no seu filme não é propagandista, Exatamente, porque tudo tem ideologia, nada é fora. Não existe uma coisa centrão, né? O centrão, tipo, isento, assim. Tipo, isentão, né? O neutro. Você tem até vários lugares que ficam falando, mano, você não vai achar, exemplo, um documentário que não tem um recorte, né? Não tem um ponto de vista. Tudo tem um ponto de vista, entendeu? Tudo tá voltado pra algum canto. Então, o pessoal acha ruim que ele faz a propaganda antes do lançamento, né? Como se fosse incentivar as pessoas a terem esse pensamento. Eu acho que ele nem precisaria fazer, porque todo mundo já sabe que o filme dele vai ter um viés ele já tem essa posição desde e começou a carreira dele. Como havia discutido também em outros núcleos, né? O cinema dele é politizado, ele não faz propaganda. É como se pegar, por exemplo, você já sabe que está esperando um posicionamento e uma temática que contemple, né, a ideia de esquerda. Por exemplo, como você pegar Costa Gravas, King Loach. Você vai esperar o que do Costa Gravas, King Loach? Um filme pró-capitalismo? Um filme o próprio direita? Godard, né, também. O próprio Godard, você vai esperar... Buñuel, exatamente. Você não vai esperar filmes nesse quesito. Você já vai com aquele, sabendo que o diretor ele tem toda uma e também do política. outro lado, entendeu? Temos John Ford, Minelli. Não, e também a gente vive num momento complicado do país, né? Não tem como não falar, né? Não tem como não expressar Exato. de um certo modo.
Não vejo isso Exatamente, como eu concordo com Ele você. quer falar. Os atores também falam, enfim, não tem como. Sim, o momento pede, né? O momento pede isso. Pediu, né? Então, acho que é normal. Mais do que nunca agora. Mais do que nunca. Mais do que nunca. Mano. Enfim. Ainda mais porque a gente tá gravando hoje, né? Hoje é dia 1º de setembro, né? Isso é uma notícia, não sei se foi hoje ou foi ontem, que o Bolsonaro quer colocar o novo diretor da Ancine, ele quer colocar um cara evangélico para filmes com viés mais cristãos. Então, assim, a gente vê que é preciso, assim, fazer uma pressão aí, porque... Exatamente. É bem embaçado esse negócio. Bom... Mas vamos ao que políticas interessa. à parte. Políticas à parte, pero não murcha também, Exatamente. porque vamos falar de Bacurau. Sim. Vou ler a sinopse. Após a morte da dona Carmelita, aos 94 anos, os moradores de um pequeno povoado localizado no sertão brasileiro, chamado Bacurau, descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. Aos poucos, percebem algo estranho na região. Enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade pela primeira vez. Quando carros se tornam vítimas de tiros e cadáveres começam a aparecer, Teresa, interpretada por Bárbara Collin, Domingas, por Sônia Braga, Acácio, por Tomás Aquino, Plínio, por Wilson Rabelo, Lunga, por Silvério Pereira e outros habitantes, chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Falta identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa. Eu acho que é uma sinopse que engloba muito bem o filme, né? Acho que é uma sinopse bem escrita. Eu não sei, foi pra resumir também em poucas palavras, o filme na verdade, sobre uma resistência camponesa em relação ao invasor exterior. Ao invasor exterior, um invasor estrangeiro, no caso estrangeiro, né? Como invasor, como dominador, como explorador. Eu faria diferente a sinopse. Os habitantes descobrem que a cidade não está no mapa, ponto. Uma cidade que não está no mapa, né? A cidade não está no mapa. Bem realmente uma sinopse, não é nem uma sinopse, é uma linha, né? É uma linha. A cidade já está no mapa. Só isso. Pronto, acabou. Sintetiza tudo. Não, sim. Senão eu gostei também. É bom também. A ideia de uma cidade estar no mapa. Acho bem interessante. Gostei desse o filme, eu gostei bastante do filme. Também gostei. Eu achei que a gente consegue ver um Kleber Mendonça mais maduro. Sim. Né? A gente consegue ver que parece que ele teve um tempo de maturação aí que fez muito bem pra ele. Não sei se foi de referência ou questão dele mesmo, mas você vê planos muito mais concisos, você vê uma direção muito mais precisa. Exatamente. Ele trabalhou muitos anos também. Trabalhou uns 9 anos escrevendo a história. Vale lembrar também que não é o Kleber Mendonça apenas, sozinho. Exato. O Juliano Dornelles também participa com ele, né? Tanto no roteiro quanto na direção. Então acho que é um trabalho em conjunto com o diretor muito bem feito. Tem que lembrar, né? Que coitado de Juliano, né? Também participou. Não, com direção. Nenhum é mais que o outro. Que era o diretor de arte. Que tem que o Kleber o nome do Kleber é um pouco mais famoso, sim, né? é o diretor de arte, é verdade. É o diretor de arte. É o diretor de arte do Kleber. Também achei um filme bacana, pra mim é o melhor da carreira do Kleber. Eu não gosto de O Som ao Redor. Acho regular o Aquarius, mas gostei bastante de Bacurau. Mas também o Aquarius, eu desgosto dele como um filme, mas gosto do momento político que ele foi criado, que acho que ele foi especial para aquele momento os dois são da era Temer, com uma crítica, e assim como o Som ao Redor. Então, tirando assim a parte, né, estética que eu critico, obviamente, tem que ser criticado, a parte política é interessante e eu gosto. Som ao Redor eu gosto, não acho que é um puta de um filme, mas eu gosto. Quando eu assisti, mas eu era mais moleque, né? Quando eu assisti, eu achei do caralho, assim, né? Mas olhando assim pra trás, eu vejo, tipo, é um filme bom, não é do caralho. Aquarius eu gosto menos, eu acho que é uma versão do Kleber muito americanizada. Eu acho que ele fez um filme realmente pra festival. E também me incomoda muito que parece que eu tô assistindo um filme que segue exatamente as etapas daquele manual de roteiro, sabe? Sim. Uma coisa muito sistematizada. Eu não sinto ali Eu sinto ali um diretor que quer participar de festival por participar de festival e tá fazendo uma fórmula que é o padrão disso, entendeu? Sim, concordo. Esteticamente, sim. Eu sinto um pouco falta de personalidade nesse filme. Bacurau eu já acho que é um filme que... É um filme pra competição, só que tem muita coisa do Kleber lá, tem uma coisa muito madura do Kleber e do Juliano, né? Vamos ressaltar isso sempre porque... Enfim, né? A gente vai acabar falando do Kleber. Sim. A gente vai sempre acabar caindo no Kleber, mas sempre lembrando que o Juliano tá junto com ele. Eu acho que Bacurau é um momento em que ele conseguiu
Ele conseguiu juntar o Som ao Redor e o Aquarius, entendeu? Ele Exatamente. conseguiu juntar a autoria dele com um Ele negócio mais colocou, né, comercial. Você vê ali claramente, né, influências, né, de diretores como o John Carpenter, mesmo Sim. o Brian De Palma. Sim. Somente no uso do, se eu não me engano, né, Luiz, uma das trilhas do filme é do John Carpenter. É do John né? Carpenter, que lançou em 2015. Night. Night, mas isso é da carreira, parte musical do John Carpenter, né? É, só a parte Isso musical. Não era antes. Então aí você tem esse sintetizador, né? Bem Sim. forte. Inclusive tem o clipe do Night também. Sim. Sim. Bacana. Mas o Som ao Redor eu gostei. Assim, na primeira vez que eu vi, não simpatizei. Fiquei falando, que filme chato. Mas a segunda vez que eu vi, gostei de algumas partes. Eu acho o filme importante. Acho que ele tem que ser visto, ele tem uma certa importância. Já Aquarius, ele se perde na metade pro fim. Parece que... como que eu vou resolver isso? Cupim. Legal. Ficou muito... né? O que você faz aqui agora? Coloca os cupim aí e resolve o problema. Assim, não é muito interessante esse filme. É um negócio meio Deus Ex Machina, né? Sim, Sabe, ficou meio perdido ali. Ele não sabe criar personagem. É uma dificuldade, eu acho. Não, personagem eu acho bem fraco. Ele não sabe estruturar direito. Nossa, por isso que eu acho que em Bacurau, na verdade... É a cidade, melhor. né? É a cidade não, que não o personagem, acho que tirando assim... os personagens, na verdade, eles não têm história, concordo com você nisso. Porque o Bacurau, o personagem é a cidade. Exatamente, é isso que eu ia falar. É a cidade. Ele tem, dessa vez, o próprio filme faz uma defesa a ele, o próprio... Porque direto ele faz essa crítica ao Kleber, né, sobre os personagens não serem bem construídos, não tem história. Na verdade, o próprio Bacurau mesmo, o personagem lá não tem nenhuma história, nem do personagem principal, aquela... A Tereza. Tereza que chega, né? Que chega, você vê que ela vem na cidade grande, mas também mal sabe nada. Só que ela vem na cidade grande, voltou com... Mas a questão desse filme é justamente medicamento, e aí ela se perde. Mas a ideia, acho que é isso. Dessa vez, pelo menos... Os personagens, eles não têm tanta relevância, porque o que importa é a cidade. Exato, eles não têm relevância porque o filme não, tirando o Lunga, não dá esse suporte, né? Ele não precisa disso. Acho que não é um personagem, acho que os personagens são todos, os habitantes de Bacurau. Sim. É porque não é um filme psicológico, assim, que você tem que entrar na história do personagem pra ter empatia com ele. Não, é situação de lá, e é aquela coisa que cria um distanciamento seu, pra você olhar aquela situação de um modo mais crítico, eu acho, sabe? Sim. Como menos o Som ao Redor, passional. né? O Som ao Redor também não tem personagem. Tipo o Robert Altman, né? Vai juntando vários, no microsom só ali, vários personagens. Mas o Bacurau ele resolve um pouco melhor. Exemplo, até o final em Aquarius, mano, é a Sônia Braga que faz Aquarius também, né? Sônia Braga. Aquarius, mano, é um filme que eu simplesmente, assim, odiei a personagem principal. Pra mim é aquela mulher esquerda caviar, assim, burguesona pra caralho. Entendeu? Fala que é de esquerda, cara 4, mas tem empregado e manda nela. Aí ela vai lá na praia e tem o guarda-costas que é o guarda-costas dela. O guarda-costas não, salva-vidas dela. Isso. Então eu fiquei meio tipo, mano. Então, mas eu não sei se é por causa do personagem. Eu acho que é por causa da Sônia Braga. Eu acho uma atriz totalmente irregular do irregular. Não gosto. Eu também não e ela acho não segura muito o assim. filme. Domingas também, ela não segura nada. É muito do irregular. Eu não gosto muito dela. Na verdade, assim, eu gosto da personagem. Mas é uma personagem também que não tem menor influência ou uma grande importância pro enredo, né? Ela é a médica de Bacurau ali. Bêbada, né? Ela é uma médica, você vê claramente que ela é homossexual, porque ela tem uma companheira. Dá a entender que ela tem uma companheira, porque tem um momento que cada um, quase perto do final, elas se beijam, né? E essa é uma que pede pra essa personagem, pra quem já tá assistindo e tá ouvindo, é aquela personagem que no final ela pede pra limpar o museu histórico de Bacurau. Na verdade pede pra limpar, né? Tirar a sujeira de sangue do chão, mas deixar as marcas na parede. Sim. E ela aparece, tem uma cena que é completamente desnecessária pra um personagem da Sônia Braga, na Domingos, como pra esse personagem que ela faz sexo com o Michê e a Domingos passa do lado do quarto. Entendeu? Pra mostrar que a companheira dela, na verdade, tinha aquela relação com o Michê. Mas também são outros personagens também que me incomodam bastante. Aquele núcleo da prostituição. Não sei se incomoda, mas... necessário. Porque me incomoda, porque, por exemplo, o prefeito, a gente já sabe que o prefeito é uma pessoa ruim. Que ninguém gosta dele. Ninguém gosta dele. Ele ia levar a menina embora pra mostrar a ideia, a menina é prostituta, mas ela não quer ir. Ou seja,
É uma prostituta que tá sofrendo de estupro. É. Né? Pra mostrar, sim. não precisa mostrar pra dizer que ó, como esse prefeito ali, né, ele tem sacana. esse lado, ele é lado o vilão, digamos, que é o vilão do filme, né? Tony Jr. Tony Jr. Tony Jr. está chegando, né? Que tem o caminhão, né? Tony Jr. É muito bom. Tem umas coisas nesse filme, né? O prostíbulo é uma delas que pra mim não faz... Pra mim também não faz diferença. Eu não entendi aquilo, eu reparei e fiquei, ok, beleza, tá, eles se divertem, bacana. Só pra preencher um espaço ali, nada demais. Sabe uma cena também que eu achei meio, tipo, poderia não existir? Será que é a Aquela mesma? cena da Domingas lá, suco de caju. Eu não gosto dessa cena. Você essa quer? cena incomoda de tal jeito que eu não gosto. Me incomoda. Também não é também, é uma cena que eu achei... Porque o cara não mata, o cara chega lá, fala com ela, depois ele sai andando. Ele fala que ele não mata porque ele não mulher, mata. né? Mas também não fica muito... sei lá, achei meio... Então, na verdade, eu também achei desnecessário, né? Aquele momento que você entra Era humor, né? Sei lá, aquele Bacurau, e aquele momento, tipo, seria um alívio, né? Antes do início da matança, não sei. Mas pra mim não funciona. Eu vi como se fosse uma coisa, tentar fazer uma coisa mais, assim, como é que eu falo? Mais autoral ali, sabe? Tentar colocar um elemento que destoe do filme pra tentar jogar uma de... Caralho, que cena, mas acho que eles essa queriam não fazer funcionou. humor negro, mas eu acho que não funcionou, não sei. Não, eu não sei se era humor negro. Eu senti muito mais uma questão de, tipo... Exemplo, fazer uma coisa meio Glauber, meio Sganzella, que é colocar uma coisa alegórica ali pra trazer toda uma simbologia. Que, tipo, o suco de caju e o picadinho eram coisas da cidade, entendeu? Então, você quer a cultura da cidade, você quer o que nós temos pra oferecer, entendeu? Aí o cara vai lá e rejeita, entendeu? Porque ele não quer aquilo. Que é o picadinho. Ficou assim. Também não gostei dessa Coisa cena. estranha, né? E ele fica, na verdade... Eu acho que a reação dele, do personagem, né? Do Michael, né? Que é o do Keir. A reação dele é a reação do nosso espectador. Pro inferno. Vai pra puta Joga que pariu com o seu picadinho. Picadinho. A reação dele na verdade, a nossa reação. Jogar a mesa pro alto, porque não tem qualquer influência. Mas são essas a parte que me incomoda no filme. Porém, ali tem bastante coisa interessante, né? Tem muita coisa. Eu gosto muito no início A gente do gostou filme. e parece que a gente tá falando só detonando o filme, né? Não, mas tem a parte comentada que são as partes negativas, mas tem coisas boas. Uma coisa que eu gosto muito é o início do filme, né? Porque o Kleber, com o Recife, com Sorredor e Aquários, ele começa com retratos, né? De épocas. E nesse ele começa do espaço, né? Ele já sintetiza um gênero, né? Ele já vai falar sobre um filme de gênero. Eu acho isso muito interessante, usar o gênero para fazer uma crítica social. Eu acho isso muito bom. Ele faz, e engraçado que ele usa dois gêneros super americanos, né? Que é a ficção científica e o western, pra falar mal dos americanos. Aquele drone parecendo disco voador, acho aquilo sensacional. Essa coisa do drone, eu já falei com você, Luiz, eu vou falar agora, que eu acho que eu gosto muito, assim. Que eu acho que é uma referência. Posso estar brisando, mas pra mim é uma referência muito clara ao Bandido da Luz Vermelha. Bandido da Luz Vermelha? Porque no Bandido da Luz Vermelha tem a mesma coisa de um disco voador aparecendo do nada. E no Bandido da Luz Vermelha é essa questão dos gringos, entendeu? Da invasão gringa, da invasão de fora, entendeu? E ele usar o mesmo estilo de... Isso já casa com... Porque o drone que eles usam é um disco voador retrô, entendeu? Que parece muito com o do Bandido da Luz Vermelha, uma coisa muito anos 70, daqueles... filme trashão, assim, de alienígena, né? Sim. Então eu acho que tem uma referência muito direta aí com o cinema marginal, com essa cena. Acho que foi uma homenagem, uma... Eu também vejo... Exato, mas também o disco voador, ele isso aqui é interessante. O disco voador, na verdade, ele é a mentalidade, né, por exemplo, do Nordeste ou de região interiorana, de acreditar, ou dizer que viu um disco voador. Faz parte do folclore local. Tipo chupacabra. É interessante no Bacurau, em nenhum momento o rapaz que está na bicicleta, aquele senhor, ele, né... ele já saca, né? Uma parte importante no filme, né, uma parte bem especial, ele já sabe que aquilo é um drone. Ele chega e fala, viu um drone em forma de disco voador. Então, meio que a maneira como que os americanos utilizaram o sistema para tentar trazer, provocar o medo
provocar um desespero, que era um disco voador, achando que ninguém ia perceber, pelo contrário, a pessoa em Bacurau sabia. Superestimar, né, a inteligência exatamente, dele. subestimou Esses caras são uma burros, região né? que até então é uma região altamente tecnológica, porque Bacurau, Sim. as escolas tinham aparelhos de TVs computador, TV smart, e tudo tablet. mais. Você entende que o filme se passa no futuro. Brasil, no futuro, não é um futuro próximo, tanto Sim. que o Brasil ganha o nome de Brasil Sul, né? E o Brasil Sul dá a entender então que se é Brasil Sul, obviamente está Teve falando de uma um divisão. governo, uma divisão de um governo altamente focado numa branquitude e um governo excludente de ter excluído completamente a região Nordeste. Sim, E por isso que talvez ali eles vão caçar. vão caçar seres humanos. Porque esse negócio não é novo no cinema, né? Sim. Seres humanos homens, na verdade, grupos que caçem seres humanos, né? Isso não E é... principalmente minorias, porque eles se Minorias, acham exatamente. muito superiores, né? E eu gostei muito dessa questão deles, dessa violência gringa com ele, porque eles mesmos falam assim, eles têm um código moral, alguns deles têm uns códigos morais entre eles, né? Exemplo, o Michael, que é o líder, ele não mata mulheres. Tem outro que ele não mata crianças, entendeu? Só que ao mesmo tempo eles falam assim, tipo, mano, a gente não mataria um americano, entendeu? A gente não mataria um dos nossos, porque isso é selvageria, entendeu? Mas E é pra eles ganhar não ponto, são... né? É uma coisa... Então, exato, eles são tipo animais, entendeu? Eles podem ser da mesma espécie, só que é uma subespécie da humana. Então eu não tenho remorso de matar eles, não é uma coisa anticristã. É como se fosse Né? um jogo de videogame. Quanto mais ponto fizer, eu ganho alguma coisa. Esse Quero negócio matar, exatamente, esse negócio de caçar, de caçar o homem, que outros filmes já registraram isso, na verdade. É interessante notar que além dos americanos não caçarem, porque eles falam, a gente não caça nós mesmos, é interessante notar que quem que auxiliou eles numa caça, né? Que foi lá e colocou o aparelho para poder captar, na verdade, conseguiu bloquear o sinal, né? Para Do brasileiros Wi-Fi. Era um casal, né? do Rio. De Brasil, que era do Rio de Janeiro, ou seja, Sim. Rio e São brancos, Paulo, alguma Rio e coisa São assim. Paulo, Rio e né? São Paulo. Uma do Rio e de São Paulo, né? Isso, que mostra justamente isso, região do Sudeste, né? O Sudeste, olha que interessante, o Sudeste estava se aliando à política americana para poder destruir o Nordeste. E mesmo assim os americanos estão cagando pra eles, Exatamente. né? Porque tem uma hora que eles chegam e falaram, vocês Coincidência, né? Com a situação atual do Brasil, né? Que a gente Exato, já viu há muito tempo. exato. E eu achei genial a cena que o Michael ele chega assim e fala: vocês acham que vocês se parecem com a gente, mas vocês não são. Vocês têm o Não só nariz, também, não, o nariz, dela, né? o nariz dela, a boca dela. Ela se acha parecida com a gente, olha isso, olha aquilo. Tá Eles mais pro mexicano, né? Tá mais pro mexicano. fala, vocês são latinos, entendeu? Vocês não Sim. são ninguém. E depois vão lá e o que acontece? Matam eles. Matam eles. Executam os Muito dois. boa essa... Com parte também desse jogo, né? Sim. Que era justamente eles eram pra matar latino, né? Depois de descobrir no final do filme só que é um plano, né? É um plano que envolve muito mais, né? Uma questão política no final. Mas é claramente ali que eles vieram, né? Esse grupo de americanos vieram pra caçar. Né, e vieram pra legitimar uma caça. Lembrando que até institui uma regra, né? Que eles podem usar armas retrôs. Eles só não podem pode usar armas moderna. retrô. Isso é genial, né? Porque mesmo as armas retrôs que a galera de Bacurau usa pra exterminar os Porque americanos. eles usam mais retrôs ainda, né? Mais porque retrôs porque eles usam as armas do cangaço. Do cangaço. Do cangaço. Que é uma parte interessante isso. O Lunga. Que personagem. Não, o Lunga é o personagem mais construído, se for ver, da história de Bacurau. E ele tem traços de um brasileiro muito mais nativo, né? Porque ele não é, Sim. essa coisa que a gente tem, tipo, Sudeste, Sul, enfim, de ser mistura de imigrante. Ele, você vê que é um negócio bem brasileiro. É um cara que é filho de sertanejo, você vê até traços indígenas nele. Sim. Você vê que também tem lá também no filme já aparece, porque o ator ele é mais... O personagem ele que é homossexual. Sim. O Silvério Pereira ele é homossexual, ator. Sim. Ele traz personagem também, né? Não deixa evidente, mas, enfim, você não precisa deixar... Você vê tudo ali, na verdade. A maneira como ele segura a arma. Sim, né? sim. Que ele segura a arma não segura, na verdade, posiciona a arma de maneira mais... Não, eles dão uma nuance, assim, né? Porque a questão dele... E é uma coisa que eu sempre falei que precisava no cinema, entendeu? A gente colocar personagens LGBTQ+, em papéis normais, entendeu? Sim, Sem Sim, ser, isso tipo, é o muito drama... estereotipar. sem ser o drama do homossexual,
da lésbica, Sim. da pessoa trans, da pessoa sem gênero, binário. Assim, são importantes esses filmes, entendeu? Mas trazer esses personagens para uma realidade, uma outra abordagem, né? Sim. Colocando eles em lugares onde não sejam estereotipados, acho que é muito importante, até mais para aceitação do público com essas personagens, entendeu? Imagina, exemplo, um Mad Max, onde o Max é gay e, tipo, e é isso, ele só é gay, entendeu? Não importa isso. A questão sexual dele não vai Sim, afetar o filme. exatamente. Sim, isso é um fato. Tem outro personagem que eu gosto, que é o cara que mata todo mundo lá no... Esqueci o nome dele. O pacote? Pacote, né? Porque o pessoal da cidade fica vendo o vídeo, né? Apelido ele como Os pacote, top 10, né? Os top 10 da morte, que ele fica matando o pessoal em várias cidades, mas né? porque eu acho que o próprio filme traz essa ideia da catarse, né? Da violência como catarse, Sim, identificação. E traz isso como uma nuance, né? Porque Sim. isso acho que de ambos os lados. Não que a gente ficar feliz né? Feliz com toda a matança, né? Principalmente quando fazem, tanto do lado... A gente fala, na verdade, do lado dos brasileiros, né? Essa matança. Há um certo número de uma... Não, que é a identificação do quadro da violência, né? Porque até mesmo os personagens... a gente vê toda aquela execução depois contra os americanos. Por mais que a gente ache aquilo interessante porque estão acabando, né, com os exploradores, você fica chocado, aquilo choca, né, aquela violência, e você faz perceber que a violência faz parte de ambos os mundos, né? Ela tá ali inserida no contexto de ambos os mundos. E tem uma estética, a violência que ele traz no filme é uma estética trash, né? Sim. Que você vê a cabeça, exemplo, a cabeça do cara estourando, assim, você vê... Parece Cronenberg. Parece Cronenberg, exato. Eu gosto muito dessa cena porque ele, antes do tiro, né, pode ser uma brisa minha, tem um cara lá que tá nu no filme, regando as coisas. Ele é a esposa, né? Ele é a esposa. Ele é prostituta, ela é uma prostituta. É uma prostituta? É a prostituta que aparece no começo uma das prostitutas tá com ele. E esse é o cara que fala que não é um disco voador e sim um drone. Esse mesmo. Ah, é verdade. Ele é o mesmo personagem. Vai avisar, né, o pacote. Sim. Daí que as pessoas sempre ficam com esse choque do nu, né? Teve 2 pessoas que falaram isso. Ficam colocando esse cara pelado, qual é o sentido daquilo? Mas aí, em seguida, ele dá um tiro da cabeça. É o mais chocante, é o tiro do que o próprio nu que está no filme. Exatamente. É o moralismo. E ninguém fala nada, né? Ninguém fala nada. O pessoal fica criticando que tá lá o sexo, as pessoas peladas. Isso é o mais importante para discutir do que o filme em si. Eu acho que é a própria crítica do Juliano e do Kleber, né? A identificação das pessoas com a violência e a identificação que, na verdade, a gente vê uma crítica também pode ter a situação que a gente está vendo no Brasil, né? A questão das pessoas que falam do que são do armamento, né? Que são ávidas por armamento, por violência. Aí ele faz uma crítica nesse sentido, de que as pessoas elas ficam chocadas com a questão da sexualização, mas não ficam chocadas com um cara tendo uma cabeça explodida por um... Isso é interessante. Exatamente isso. O Luiz falando agora me vem na cabeça, sabe o quê? Eu acho que até ele pode ter passado na cabeça a questão, não o episódio em si. Mas me vem na cabeça a cena daquele museu que tinha a performance do homem que tava nu. Né? Sim, e chocou. exatamente. Então eu acho que é bem. Acho que o que o Kleber tá querendo falar, né, dito disso que o Luiz falou, eu penso que pode ser também um negócio assim. As pessoas. Não é uma coisa natural. Entendeu? Devia ser uma coisa natural. Porque porque eles só estão pelados. Nem transando eles estão. Eles só estão pelados. E eu vou. Exatamente. E o nu. Eles transaram, isso não foi mostrado. Mas isso não importa. Houve ou não houve uma transa, né? Daí que houve, mas se houve ou não houve, isso não importa. Exato. Importa... E é só um corpo lá, entendeu? E ao mesmo tempo ele vai lá e joga aquela violência catarse. Uma catarse da violência. Catarse, né? Então eu acho que é ele falando assim, tipo. Um corpo é uma coisa natural, entendeu? Ninguém tem que fazer. E a violência sabe? E puxando esse naturalismo que você tá falando, Victor, foi uma coisa meio que uma interpretação minha, igual o Luiz fala, né? A brisa do Luiz também tem um... Eu não sei se eu viajei. Eu não sei se eu viajei. O gosto de um filme é isso, né? Livre interpretação. Exato. Eu vi muito disso também no filme, eu senti isso, né? Falando do naturalismo, né?
da sexualização. Partindo desse princípio da sexualização para uma análise do naturalismo, eu vejo muita identificação do filme com os princípios russonianos, né? Principalmente princípios né, em relação a como o Jean-Jacques Rousseau, o filósofo, analisava a questão da naturalidade, né, e do estado da natureza. Porque você vê nesse filme claramente uma separação, né? Eles não vivem na identidade social. O que prova isso é que eles vivem numa comunidade onde não há interferência política. Quando um político aparece, ele na verdade, ele aparece e vai embora ao mesmo tempo, porque ele não encontra a cidade vazia. Ou seja, a cidade não tem um controle político. A cidade não está no mapa, ou seja, uma cidade, digamos assim, fora do contexto de um espaço social, porque ele não está incluso dentro da política brasileira, né, daquele Brasil Sul. Ou seja, não tem uma política inserida, não tem um governo, né, não tem um serviço policial, porque não há polícia na região. Ou seja, eles vivem conforme o Rousseau previa, um estado da natureza, onde não há estado social, porque lembra que para Rousseau o estado social corrompe o ser humano, né? O ser humano nasce bem, a sociedade o corrompe. Então eles vivem ali tranquilamente, né, sozinhos, a cidade de Bacurau fica ali sozinha, né, vivendo, tendo a vida deles, absorvendo o que eles possuem ali em um caráter de humanização, e de repente aparece os americanos, aparece, digamos que, esse estado social, né, e quando ele aparece, é desenvolvido todo o confronto, né, e aí a matança é geral. Né? Então eu vejo muito isso da filosofia do Rousseau no Bacurau, né? Fora também toda essa influência, né, não só uma influência, mas na verdade é homenagem, né, ao próprio cangaço, né, em dois momentos. Né? Claro, se você não tem, então não entra no Museu Histórico de Bacurau, né, você fica sempre de fora. Nos momentos finais, quando um dos personagens entra, né, dos americanos, entra no museu, você percebe que o museu e que a cidade foi fundada, né, por ex-cangaceiros, ou por cangaceiros, né, e aí você vê essa ligação com o cangaço, e aí a cena final, né, quando o próprio, né, personagem, que é o... Eu gosto muito desse negócio do o museu. Lunga, quando o Lunga arranca a cabeça de todo mundo e põe na frente ali da escadaria, né? Exatamente igual o governo fez quando mandou prender o cangaço do Lampião, mandar arrancar a cabeça de todo mundo e colocar na frente, né? Exposto para ser fotografado, para servir como um exemplo, né, de autoritarismo de um governo. Aí você vê o efeito contrário, né? Você vê, na verdade, Então, a própria comunidade arrancando as cabeças e captando e colocando na frente. O próprio Kleber, né, quando a gente foi assistir o Bacurau, a gente foi na pré-estreia, né, que logo depois teve uma sessão comentada com ele, e ele fala que o Lunga, ele é um personagem que ele é, tipo, acho que da quinta, sexta geração de cangaceiro, então, tipo, ele é um descendente do cangaço. O personagem. O personagem. É um descendente do cangaço mesmo, entendeu? Só que uma coisa que ele falou é o seguinte, realmente, assim, tem essa história do cangaço, mas sabe que você falou o exemplo da cabeça? Ele mesmo falou assim, e que ele nem pensou nisso. Não pensou? Ele não pensou nisso quando... porque ficou muito parecido com a fotografia. Se você olhar as fotografias que pegaram o Lampião Bando dele, tem uma fotografia muito parecida com essa. Sim, ele falou que essa questão da cabeça, assim, foi uma questão mais da violência mesmo do que do não ver pra ele na mente. Da ligação com o cangaço, né? E até comentou que é um negócio do presídio também, né? Que tem lá no presídio que corta as cabeças. Os rebeliões, né? Porque ele fala assim, porque ele falou que veio muito mais quando ele pensou nisso, talvez a questão dessa rebelião venha dessa herança do cangaço, né? De cortar a cabeça. Mas ele falou mesmo que tava, durante as gravações, tudo, tava tendo várias rebeliões pelo Brasil, né? E toda vez que tinha morte, se via lá que os prisioneiros eram decepados. Jogavam bola com a cabeça dele. Nesse caso eu pensei porque, na verdade, não foi nem o cangaço do Lampião, porque, na verdade, essa parte que eu estou dizendo nessa comparação é do próprio governo, né, que fazia execuções, que mandou executar o grupo dele. Mas como o próprio diretor está falando isso, mas é bom que dá para ter uma base de análise assim, né? Interessante. Não, mas é aquela coisa, né? A partir do momento que a obra chega no público, Cada um de livre interpretação. Perfeito. Não é só porque o diretor teve a ideia de fazer assim que a gente não vai ter a leitura do Lampião. Sim. E a parte do metade do filme pro final, que é a parte da resistência da cidade em relação à invasão, né, dos americanos, que você já
já sente, né? Aquele momento o ápice do filme. Vira que o vai jogo, né? justamente Vira o vira o jogo, jogo, né? vira o jogo, são exatamente. os caçados ali, né? Eles cortaram a energia para entrar e caçar pessoas na cidade e agora eles que são caçados. Eu acho muito interessante. Eu sinto ali um pouco uma coisa ou outra de uma influência, né? Principalmente de ficção científica em relação às crianças. Tentando Muito passar boa corrida aquela para que cena. chega mais longe no escuro, com as sensacional. lanternas. Eu vejo muito. Aí não só da ficção, como também elementos do terror, né? Brinca com elementos do terror ali, né? Você já sabe que vai acontecer alguma coisa com alguma das crianças, né? Porque a cena já Exatamente. tá construindo esse clima. E eu gosto muito do negócio do museu, né? Porque todos os moradores vão falar assim, se eu vou visitar o museu, se tivesse visitado o museu, eles iam ver que tinha uma arma lá, né? Sabia que os habitantes estavam armados. Mas ninguém entrou no museu, era a chave do roteiro aí. Eu acho que aí o Kleber ele quer falar um negócio que é aquela coisa, a gente tem que aprender com a história. Entendeu? Eu acho que essa questão genial, acho que é isso, entendeu? O museu, a história foi o que salvou o Vilarejo, porque o Bacurau, é a história de Bacurau, porque eles têm um amor por aquele museu. Você pode ver que eles fecharam uma igreja para usar como depósito, mas não fecharam o museu. Não, o museu né? Quando tá chega ali, o turista história, lá, eles né? falam pra eles falam pra ir pro fecharam a igreja, igreja, mas não fecharam fecharam o museu. quando chega turista lá, eles falam pra ir pro museu, entendeu? Então eles têm Bacurau tem uma relação muito próxima com a própria história, né? E isso salvou eles. E também tem aquela coisa do gringo cagar pra história de quem ele tá invadindo ou então de quem ele tá dominando, né? Ele quer jogar a história dele em cima e apagar o que já foi, o que aconteceu naquela terra, né? Naquele povo. Até a moradora fala, não limpe isso aqui, né? Quero que deixe com Exato, uma marca porque da são nossa... as marcas que ficaram. São as marcas da história. Exatamente, A marca eu da faço, história, não apague o que a ela gente... fala, não apague, limpe o chão, mas deixa as marcas na parede do que estão, porque isso é muito história. bom Agora esse faz diálogo. parte da história de Bacurau, né? Agora Exato. faz parte da história deles. E eles enterrando, né? Cavando ali, enterrando. Acho sensacional também. Muito bom. Tem uma parte que me indagou, não quero a opinião de vocês em relação a quando a Teresa chega em Bacurau, o pai dela, na verdade, fica meio receoso com a chegada dela, por algum motivo. E ele dá pra ela colocar algum objeto na boca, uma semente. Que talvez vocês foram conversar com o Kleber, talvez o Kleber tenha mencionado isso. E ele coloca, ela coloca isso e ele vai lá e você, Teresa, e começa a conversar com ela, como se isso fosse para identificar quem ou não é de Bacurau. Sim. Depois uma das americanas, no final eles... que ela é uma das estadunidenses, né, que é baleada, que toma um tiro na mão, que é uma coisa destroçada. Você quer viver ou morrer? Muito quer bom viver ou morrer? Essa parte da tradução é genial, muito engraçada, né? Porque fica com o radinho, né? Com o radinho lá falando. Traduzindo, eu quero viver. Eu quero morrer. Socorro. E o tradutor lá, aquele tradutor, na verdade, que ele é feito no imediatismo, né? O tradutor ali automático. Sim, e imediato, é interessante. Ele também dá pra ela, você quer viver? Quero viver. Aí dá pra ela colocar na boca, que eu não sei o que é, não consegui diferenciar. Então, no filme, se não me engano, no filme eles falam o que é aquilo, que aquilo é um psicotrópico. Até que, exemplo, a Carmelita aparece na frente do Michael, né, no final. Sim. E é isso que faz ele morrer, porque ele fica assustado, aí o violeiro encontra ele e captura o Michael. E eu quero falar depois do violeiro, que pra mim é uma das partes melhores do filme é o violeiro. Mas deixa eu terminar esse raciocínio primeiro. O que é aquilo, né? Aquilo eu acho que é a cidade, os habitantes da cidade se reconhecendo na cidade, eles são um só, entendeu? Sim. Então aquilo é como se fosse um ritual religioso, entendeu? Dos habitantes de lá. É como se aquilo unificasse todos, entendeu? Aquilo chamasse os espíritos de Bacurau, das pessoas, para proteger. Entendeu? Acho que é um negócio. Acho que é quase religioso, eu acho, entendeu? Que é essa semente. É que nem a gente vê na Umbanda, no Candomblé, que tem os incensos, tem as ervas, tem as danças. Pensando dessa forma mesmo. Tudo isso para evocar as forças, né? Os poderes, os deuses que vão ajudar eles. Não ingerir esse psicotrópico, eu também não vi essa semente. Na verdade, quando colocou na boca, de primeira vez que a Teresa, né, coloca isso na boca, o pai dela que dá, parecia um fragmento de ouro.
por que ela tá ingerindo ouro? Pensei. Mas depois do final que tem, na verdade, Todo não perto do mundo final, todo colocando, mundo né? colocando antes da batalha, na final, todo mundo colocando e ali aparece, tem uns closes, né? Então, mas eu acho que é o na negócio boca, do remédio que o prefeito no deu, lábio não é? mesmo e colocando. Não é remédio, Não era remédio. Não é o remédio? Não. Ah, então não, Não. brisei. Então aí nesse sentido religioso é verdade, porque o Marco não toma, né, e ele acaba tendo aquela visão, né, da avó da Teresa, né, que é a personagem que é Carmelita, né, Carmelita, que morre no começo sim. do filme. E aí por causa disso ele vê a Carmelita e aí ele é pego, né, por um personagem levado ali pro povo de Bacurau. Isso é interessante, né, pensar dessa maneira, não havia. Aí uma outra coisa que fiquei curioso é quando a Dominga sonha. Eu acho que ela sonha com a mulher americana morta na cama. Não sei se você reparou. Tem um breve presságio. Sim, eu sei que o sonho você tá falando, mas Eu acho é que muito era, rápido, mas eu é não sei muito se rápido, mas não sei se o Marquinhos reparou. é. Mas eu Não, acho. sim, parece que é um presságio, né, uma morte. Eu acho presságio que que é vai uma acontecer, coisa. Eu acho presságio em relação à matança, né, em Eu acho que é Bacurau. um presságio Sim. nessa A matança. matança E em justamente Bacurau. uma Sim, coisa pode que ser. o Marquinhos estava conversando em particular com a gente, né? Que. Fala aí, Marcos, o que você tinha falado da questão das matriarcas de Bacurau. Ah, sim, na verdade, eu vejo muito papel interessante da matriarca, né? É. Como sendo uma representação, na verdade, você vê então que na verdade é uma cidade que tem uma representação, né, das mulheres, né? E a Carmelita, e tanto a Carmelita como a Domingas representam, né, o matriarcalismo de Bacurau. E quando uma morre, A que outra ela assume, a assume, outra né? assume. Então, eu acho que é justamente por causa disso que ela tem essa visão, entendeu? Porque Exatamente. agora ela é a protetora de Bacurau. Sim. Por mais que ela seja meio doidinha quando toma uns pileque, Exatamente. ela é a protetora de Bacurau. E eu queria puxar o assunto do violeiro, que eu achei sensacional esse personagem, que, primeiro, eu sempre acho do caralho quando você tem uma música não diegética Sim. na cena e se torna diegética. O que seria para os ouvintes, né, que talvez não saibam o que é diegese ou não diegese? São coisas, exemplo, se tem uma trilha sonora que não tem um motivo dela estar lá, exemplo, tá uma música tocando, só que não tem nenhum rádio, não tem nenhuma pessoa tocando, nem nada, é uma música não diegética, é uma música que não está no ambiente. Quando é diegética, é porque tem algum tipo de fonte que aquela música está saindo. Exatamente. Por exemplo, não diegética também, para quem gosta de ler, né, tá interessado no assunto, aparece muito como extra-diegético, né? Exato. E eu achei muito legal esse trabalho, porque começa a música da viola, tananã, 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 aí passa pro velho, fica diegética, depois sai de novo, vira não diegética, e esse velho, ele traz um negócio que eu sou muito fã, talvez eu já tenha falado em outros episódios, eu sou muito fã dessa coisa do... meio que um narrador, alguém que é um espectador dentro da própria história, entendeu? Que viveu aquilo e parece que ele tá lá assim pra rolar um enredo. Eu vi muito isso nesse velho, entendeu? Que ele é como se fosse um comentarista do filme, entendeu? Até quando chega o casal do Sudeste, né? Lá em Bacurau, ele tira com a cara deles, começa a fazer música, começa a tirar com eles, entendeu? Ele tem a energia de Bacurau, ele tem um sorriso assim muito muito caricato. Sim, ele é um personagem muito boa aquela muito austero, né? Então eu gostei muito desse personagem. Talvez seja uma brisa minha, talvez nem seja tudo isso, entendeu? Talvez ele nem tenha pensado nisso, mas eu vi esse violeiro muito assim, eu achei do caralho. Eu gostei do personagem, achei um personagem interessante. Ele tinha na cara com o pessoal, os forasteiros, né? Os forasteiros, da cidade. motoqueiros. Os motoqueiros forasteiros, e que achei bem interessante. Mas eu gosto também desse trabalho de som que o Kleber faz. E também acho bacana o trabalho que ele faz principalmente do editor de fotografia, né? Gosto da quantidade que tem de planos médios no filme. Claro, tem a ideia de trazer esse lado do faroeste, mas tem bastante planos, né? Que são quase closes, que a câmera vai focando e vai indo bem devagarzinho, lentamente em direção ao personagem, principalmente quando o personagem desce no contexto de que ele tá no momento assim onde está observando algo que é como para criar um suspense, como se fosse algum suspeito,
ou uma coisa que é muito dramática. Ele vai aproximando essa câmera. Acho interessante. E gosto Meio também De Palma, das né? primeiras... meio De Palma, exatamente isso. Então, você vê muita coisa do De Palma nessa parte. Da violência, vão falar, muitos aí vão falar que a violência do Kleber é a violência tarantinesca, né? Mas essa violência tarantinesca, Eu acho que aquilo não. não, ela é uma violência que vem do... Essa violência tarantinesca que o próprio Tarantino também tem, essa catarse de violência, acho que ele bebe um pouco do Brian De Palma, bebe um pouco do John Carpenter e também do Cronenberg. Pode sim, pega um pouco do Cronenberg. Exatamente. Acho que tem um filme do Kurosawa aqui, mano. O cara corta o outro e vai uns guichos de Mas com certeza, ainda vão dizer que esse filme do Kleber ele é um filme tarantinesco, né? Vão, por causa da violência. Mas acho que não. Não, porque eu vi, quando terminou a sessão de cinema, eu vi, nossa, esse filme parece Tarantino. Como se o Tarantino tivesse criado a violência gratuita e nunca tivesse existido antes dele, né? Mas a violência do Tarantino não é desse nível de choque, assim, igual o Bacurau. Eu vejo um outro estilo de violência. A violência do Tarantino é engraçada. É uma violência engraçada. Essa na cabeça verdade, explodida. Sim, uma violência que, na verdade, você acaba tirando, sabe, por causa de como que ele arquiteta tudo a cena. Mas, querendo ou não, você choca. Eu acho chocante ver alguém, né, por exemplo, pegar um exemplo, Bastardos Inglórios, alguém pegando um taco de beisebol e batendo na cabeça de alguém. Eu não acho isso mas né, não é só normal, que ele coloca de longe a câmera, né? Não, sim, o Kleber já faz um negócio de perto. Mas esse índice de violência, assim, é a mesma coisa. Daí, como eu havia falado, da integração, na verdade, da catarse, né? Dessa aproximação do espectador com a violência e criar catarse como uma maneira de entretenimento, que é o que uma crítica à própria sociedade está vivendo hoje, né? É o cinema do gênero, Enfim, para poder criticar algo, acho interessante. Falando dessa cartaz, né, que tem no final, eu acho uma das coisas que eu não gostei muito no filme foi exatamente a parte final, quando os gringos... Não é que eu não gostei, eu tenho umas ressalvas, que é na parte final... quando os gringos entram em Bacurau e eles veem que não tem ninguém na cidade e o Kleber tenta construir um negócio de suspense porque eles não acham ninguém, eu acho que essa parte fica um pouco arrastada demais. Sim, e falha também, porque a gente sabe que eles estão em Bacurau, né? Você sabe que o pessoal ficou em Bacurau. Então, você sabe que o pessoal tá lá, beleza, você não sabe o que aconteceu, se eles exatamente, sumiram, sim. Enfim, mas é muito tempo assim dos gringos olhando um canto e não tem ninguém, olhando o outro, não tem ninguém. Entendeu? Eu acho que a única coisa assim, que eu gosto um pouco nessa espera é mostrar a psicopatia do Michael. Que ele começa a atirar em cachorro, ele começa e até do porque próprio não tá achando americano, até do Exato, próprio companheiro ele dele. atira no próprio amigo. E essa é a única parte assim, que eu gostei mais, assim, mas eu achei muito arrastado. Eu achei que aquela cena podia ser cortada pela metade, assim, entendeu? Exatamente. Acho que foi um tempo muito, muito desnecessário. Muito exposto, né? Muito arrastado. Arrastar uma coisa desnecessária, exatamente. E o castigo do prefeito, vocês gostam? Vocês acham meio exagerado? Acho interessante o castigo do prefeito. É interessante. Né? Com uma e máscara, assim, eles deixaram ele pra morrer, né? Exatamente. Sai no jegue lá. Porque deixaram ele amarrado num burro. Com o saco na cabeça. É basicamente é desse jeito que eles deixavam as pessoas pra morrer comidas por urubus. Sim. Eles deixavam amarrado um animal, o animal ia andando e a pessoa ia morrer lá e os urubus iam comer ele porque ele ia continuar amarrado, enfim. E é até engraçado, né? Que quando eles vão deixar o burro ir com ele, né? Eles falam que esse burro tem a sorte e volta pra gente. Muito bom isso. O burro volta, você não, fica aí desgraçado. Tem um plano que eu gosto do filme, que eu achei um plano que ele claro, depois do filme, mas os primeiros, quando aquele caminhão com os caixões chegam na cidade, também tem isso, né? A violência parte do começo do filme, o princípio. Sim. Em que o caminhão, o primeiro caminhão de água, né, tá levando vida pra cidade, caminhão transportando vida, transportando água para Bacurau. O próprio caminhão que transporta a vida, ele passa atropelando uns 3, 4 caixões no meio do caminho, no meio da estrada, porque um dos caminhões, na verdade, acaba tombando esses... E é um caminhão funerário, caminhão funerário. Nem para, tem né? várias... Vai tu já vê essa questão da violência, da morte, muito bem inserida no próprio caminhão, quebrando os caixões. E tem outro plano que eu acho interessante, que é aquele que ele faz, não sei também se foi acaba sendo pensado ou não pelo Kleber, mas o momento quando no final, né, quando chegam aqueles dois rapazes transportando, né, o caminhão cheio de caixões, a hora que eles começam a descer os caixões, uma das câmeras ela pega só 5 caixões.
Só 5 caixões empilhados. Aí depois ele corta e essa cena é bem longa, né? E tem essa parte que mostra 5 caixões parados. Aí depois ele vai mostrando a cena e eles vão descendo os outros caixões. Mas primeiro são 5, exatamente são 5 soldados ali, né, 5 americanos que eles vão matar em Bacurau. Então 5 caixões para eles ali parados. Sim. Achei isso interessante, né? Uma premeditação de uma cena que está por vir, né? Tá premeditando ali a cena para o espectador nesse um simples plano. Eu gosto disso, eu acho isso interessante. E uma coisa que a gente esqueceu de comentar, né? Tanto na parte do prefeito, quanto também essa parte dos americanos morrendo, é que o Michael, eles não matam diretamente, né? Eles deixam ele meio que pra morrer de fome, de sede, que eles deixam ele preso. Sim, pra morrer lá debaixo da terra, né? Foi terra. enterrado vivo, né? Foi enterrado vivo. Aí vamos dizer também, né? Que é Tarantino, que o viu. Não. E... Tô brincando aqui, vamos falar. Mas tudo que eu vi do Tarantino. Como ele fecha o filme nessa questão dos gringos invadindo, Sim. é justamente a questão que ele fala, que o Michael mesmo fala, né? Ele fala pro prefeito, você me prometeu, eu comprei essa terra. Então, assim, é entrega governista também, né? Nem só, tipo, os gringos invadiram. Exatamente. É a música do Raul Seixas, entendeu? O caminhão já tá esperando entendeu? eles lá, com água, tudo. Exato. O Brasil, ele tá de pernas pro ar, só esperando os gringos virem pra exterminar a própria população, desde que não seja branca. Sim. Exatamente. E é muito bom quando ele fala tanta violência, né? Achei muito bom o diálogo do Michael, né? A van no final, né? Com garrafinha de A água. garrafa de água. Não conheço você, você vê, então, como eu havia falado no começo do podcast, né? Você acha, na verdade, que só vieram, né? Vieram sem a posição do governo, vieram para cá, para caça, ninguém sabe. Mas o governo está sabendo, né? Sim, tá sabendo. Como os habitantes de Bacurau, eles não aceitam, a prefeitura não aceitam, ali, o Estado Social não aceitam o governo, né, daquele prefeito, de qualquer outro político, dá a entender, eles merecem serem executados, que é o que o prefeito quer quando... Eles são quase uma sociedade anárquica, né? Que se autogere, né? Me lembra muito Canudos, né? Sim. Uma cidade anárquica. É uma cidade que se autogere, Exatamente. que é o cara que... eles distribuem tudo igualmente, quando chega remédio, essas coisas, cada um se ajuda, entendeu? Um é produtor disso, muito o outro unido, né? O tem pessoal um bar. Isso. A diferença é que no Canudos você tinha um líder messiânico, né? Sim. Que era Antônio Conselheiro, e nesse tem um líder... Não um líder messiânico, mas tem um líder... O líder da morte, né? líder da morte. Procurado que é pela o Lunga. polícia, né? Procurado por O Antônio das Mortes, O né? Antônio das O Antônio das Mortes do Kleber, é o Lunga. Tarantino É o também. Antônio das Mortes. Tarantino. Mas, cara, eu achei esse filme, assim, real, assim, muito bom. Pra mim é o melhor filme do Kleber. Longe, assim. Sim, pra mim Sim, o melhor filme. Provavelmente, eu acho que muito desse mérito vem também do Juliano, entendeu? Eu Sim, acho que pode ser também o Kleber disso. não teria amadurecido tanto se ele tivesse feito sozinho. Sim. Sabe? Aquela coisa de que o coletivo, ele acaba vendo uma outra visão Uma- da obra. Uma parceria Então, junta, né? Então eles conseguem resolver as coisas. Exemplo, o que era fraco no Juliano, o Kleber cobre. O que era fraco no Kleber, o Juliano cobre. O diretor da Resistência. É o diretor da Resistência. Mais pra frente, se tiver mais trabalhos do Juliano, a gente pode daqui um tempo, quando o Juliano fizer mais trabalhos com direção, até mesmo trabalhos solos, Falar sobre a ele. gente vai conseguir perceber, na verdade, o que o Juliano influenciou no Kleber no Bacurau. Exato. Exatamente. Sim. Então, tem que poder dizer isso. E, bom, acho que tá na hora mais esperada do programa. Quantos cines blá blá blá, quantos blá 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 vocês vão dar? Lembrando aos ouvintes que a nossa classificação é blé para um filme péssimo, blá para um filme ruim, blá blá bom, blá 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 ótimo e cine blá 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 obra-prima. Eu gosto muito do Blair. Então eu Blair queria é saber muito boa, a opinião aí de vocês, o que vocês acham do filme. Quantos blás, ou blé, ou cine blá blá blá. Começa com você, Luizito, Spike Cock. 2 Blas. 2 blás, achou um filme bom. E você, Marquinhos? Eu ficaria com Blá Blá também. Um filme bom. Um filme bom também. Acho que peca por muitos momentos ali, como a gente havia discutido, né? De alguns personagens e algumas cenas completamente necessárias à trama, né? Ele talvez... E esse gosta de querer enrolar, você percebe na verdade que ele quer tentar enrolar uma cena
E aí, pra mim, isso ficou ruim. Mas o restante eu gostei bastante. Por isso, Blá Blá. Sim. Eu acho que eu daria Blá Blá também. Blá Blá. Eu achei que é um filme bom. De longe é o melhor filme do Kleber na carreira dele. Do Juliano eu acho que eu não vi nada dele, então não consigo nem citar a questão da maturidade do Juliano. Mas eu acho que é um filme necessário pro nosso momento. É necessário pro cinema brasileiro, né? Porque ele junto com Vida Invisível, né, do Karim, eles estão mostrando aí que o cinema brasileiro não é essa coisa de lavagem de dinheiro que estão falando, entendeu? Nós temos produções muito bem sólidas sendo feitas, temos produções vencendo prêmios importantes do cinema. Cannes é a Copa do Mundo do cinema e nós conseguimos prêmio lá. Sim. Não foi o troféu de campeão, mas foi os troféus dos melhores jogadores. Sim. E é muito importante. Eu acho que o Blá Blá assim, é um bom filme. É um bom filme. Não chega a ser ótimo, mas também é aquela coisa. O Kleber ainda tá muito no começo da carreira dele, eu acho. Sim, também eu não ia muito com a cara do Kleber, não. Não gostei muito de Aquários, mas eu falei, vou dar uma chance ao garoto aí. E Bacurau surpreendeu, E né? surpreendi com o Bacurau, Falei, vou ver. Mas é importante mesmo, como vocês haviam falado, assistir Bacurau. Pra quem não assistiu ainda Bacurau, né? Vá assistir Bacurau, né? Dê essa força pro cinema brasileiro, né? Que a gente tá precisando, ainda mais nesse momento que a gente tá passando, né? Nessa crise política. E principalmente vão vender assim, então vá assistir. Mesmo se você né? já conseguiu ter pego alguma pré-estreia de graça, vá assistir de novo, pelo menos pra ajudar o filme. Viva o cinema nacional. Exatamente. Viva o cinema nacional. E é isso, gente. Né? Lembrando sempre também de curtir a nossa página no Facebook. Exatamente. Que lá vocês vão acompanhar os próximos temas, vai acompanhar os nossos conteúdos. Participem das votações que a gente sempre está colocando, exatamente, votação para um possível programa de dossiê, isso. É muito importante e nós estamos gostando bastante porque cada vez mais vocês estão interagindo com a gente e é uma troca de experiência muito boa, saber onde a gente está acertando, saber onde está errando. Muito obrigado pelos elogios também, a gente está obrigado aí bastante emocionado. Por todos. Pra gente é gratificante saber que vocês estão gostando do nosso trabalho e, né, estamos aí, continuando. Coração, né? Exatamente. A gente parece ser chato, mas a gente gosta do que a gente está fazendo. Exatamente. É muito bom. Mas é isso, então, galera. Beijos, até a próxima semana aí. Tchau. Beijos, até mais, gente. Tchau, um abraço. Toda essa